Shalom, shalom, queridos, bom dia. Mais uma manhã, né, de vitória, mais uma manhã onde nós temos o privilégio de começar na presença do Senhor. Amém. E a pastora Marlene hoje vai estar conosco, ministrando aos nossos corações, liberando a palavra e a bênção do Senhor, né, sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Que o Senhor seja sobre cada casa, seja sobre cada família, que cada casa, cada família seja alinhada ao propósito eterno. Que essa voz que vai sair dessa pastora amada saia como um som profundo do eterno, trazendo restauração, cura, libertação, e que nós possamos viver o melhor de Deus nessa terra, amém? Pastora Marlene, fica à vontade, viu? Deus abençoe. Amém. Shalom, shalom, bom dia. Que Deus possa nos conceder a bênção que tem reservada para nós no dia de hoje, amém? Gratidão a Deus pelo dom da vida e pelo ar que respiramos. Porque bem sabemos que tudo que somos, que fazemos e que somos é porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Vamos lá para o livro de Lucas 13. Livro de Lucas 13, 22. Amém? Diz assim: Depois Jesus foi pela cidade, Lucas 13, 22, amém? Depois Jesus foi pelas cidades povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: Esforça-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. Amém? O que essa palavra nos traz? Ela fala da porta estreita. Quem é a porta estreita? Jesus. Ele é a porta estreita. Essa palavra Jesus estava pregando para nós, que somos cristãos. Ele não estava pregando para o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? E ele está falando, ele está nos exortando aqui: esforça-te. Esforça-te para permanecer firme, perseverante na minha palavra. Na terça-feira eu ministrei sobre chamar Ouça Israel. Como que eu e você vamos conseguir permanecer nessa porta estreita? Porque não ouvimos e muito menos obedecemos. Eu fiz um resumo aqui de que quase todos nós gostaríamos de pensar que a nossa casa tem uma porta larga, que invoca simpatia e hospitalidade. Mas Jesus nos informa que a porta para o reino de Deus é o contrário. Ela é estreita, um sinal de que o caminho para o reino não é largo e fácil, mas estreito e exigente. O sofrimento e a negação do eu compõem o traje austero dos convidados que recebem a permissão para entrar, em comparação com a refinada indumentária do orgulho e da autoindulgência. Na verdade, a porta do reino, além de não ser larga, também não é bonita, com tinta brilhante ou decorada com flores. Mas Jesus nos conta, porém, que do outro lado há uma festa frequentada por pessoas a quais ansiamos por nos unir. O preço da entrada é elevada, mas vale a pena. A gente já pensa que a porta é a porta bonita e enfeitada. Nossa porta é a porta do engano. Porque a gente é muito visualista, né? Aí a gente dá uma pensada assim,
como era a árvore genealógica de Jesus. Jesus não era lindo, aquele homão, tão cabelo cacheado, dos olhos verdes. Aquele Jesus que nos pregava quando nós estávamos lá escravo em Roma. Não é. Se eu for olhar para a genealogia de Jesus, Jesus era miudinho, não era nem loiro e nem negro, ficava no meio do caminho, era de pequena estatura. Mas a gente não vai para ele, porque a gente é muito visual. Porque, aparentemente, para nós olhando, ele não me chama atenção. Correto? Ele não vai me chamar atenção, porque ele não é tão bonito assim. É onde nós, cristãos, ficamos presos ou caminhamos para essa porta larga. Essa porta cheia de banquete, cheia de enfeite. E a gente está vendo um monte de irmãos caminhando para essa porta. E a gente, como pastores, a gente está aí, volta aqui para a porta estreita. Volta. Porque depois que eu passar essa porta estreita, vai valer a pena. Se eu permanecer, só de eu permanecer nessa porta, vai valer a pena. E quando essa minha carne morrer, eu vou estar lá junto com Abraão, com Isaac, com Jacó. Isso vai valer a pena. Porque isso aqui é matéria, ele vai ficar, né? Mas a minha alma, ela vai ficar em qual porta? Mas começo aqui. É aqui que eu começo. É aqui, nesse plano que eu começo pela porta estreita. Porque depois que ela se fechar, como diz Jesus aqui, vai valer a pena para mim que permanecer firme. Porque ele fala assim, ó, no mundo nós teremos aflição. Ele não falou que no mundo seria fácil aceitar Jesus e, ai, beleza, não vou passar nada. Não, ele nos alertou. Permaneça perseverante, persevere, porque aqueles que perseveram até o final, esses receberão a coroa da vida eterna. Amém? Aí eu não quero permanecer firme, porque todas as coisas me distraem. Que nem o AP estava pregando uma live esse dia, eu estou ouvindo a minha voz e não estou ouvindo a voz do Senhor. Porque quando eu fico ouvindo a minha voz, eu ando para a porta larga. Sou conduzido para a porta larga. Quando eu não ouço Deus. Mas quando eu ouço Deus, eu permaneço firme. Vai vir a tribulação? Vai. Porque ele falou que vai. Mas ele falou para nós assim, ele nos deu um escape. Né? Tenha bom ânimo. Pois eu venci o mundo por vós. Eu venci a porta larga por vocês. Permaneça firme. Permaneça perseverante. Ele fala lá no livro de João, que eu amo muito, Evangelho de João, ele fala assim, que ele irá preparar. Ele iria preparar o quarto para nós. Deixa eu dar uma viajadinha aqui na palavra, amém? Ele fala assim, eu sou a videira, vocês são um ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisas alguma. Sem Jesus, nós não podemos nada. Quem é Jesus? É a porta estreita. Ele é a porta estreita, ele é a videira verdadeira. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como eu permanecer na porta estreita se eu não permanecer em Jesus, porque ele é a porta. Ele é a nossa porta. Que todos os dias nós temos que perseverar de permanecer nessa porta. Porque o mundo, ele nos dá um monte de banquete, principalmente para o cristão. Né? O cristão, ele dá banquete a rolé. Para quê? Para nós perdermos essa entrada. Lá no livro de Tiago 1, fala, feliz o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Quem ele ama? Aquele que ouve e obedece a palavra do Senhor. Aquele que ouve e obedece a palavra do Senhor, ele ama. E aqui em João, logo abaixo, ele fala assim, que nós se tornamos amigo dele pela obediência e por permanecer na porta, permanecer na videira. Né? Amém? Como? Como, pastora? Permaneça firme. Vai vir, vai vir. A gente vai ter perca, a gente vai ter frustrações. Eu sempre ministro assim no discipulado
com a minha equipe, permaneça na videira. Não coloca eu como Deus de ninguém, pelo amor de Jesus. Porque eu vou falhar. Nosso Deus jamais falhará. Muitos irmãos aí, eles acabam saindo da casa do Pai porque eles visualizam pessoas. É lógico que sim, nós temos que dar bom exemplo, caminhar, porque eu e você estamos sujeitos a cair. A Bíblia fala que debaixo do sol todos nós pecamos e somos sujeitos a cair. Por isso que ele dá essa alerta, permaneça firme, permaneça em mim, que sou a videira verdadeira, permaneça na porta estreita. Permaneça em mim, seja perseverante, seja insistente, mata o seu eu todos os dias. E é difícil, né, pastora? Matar o nosso eu. Oh, como é difícil. Porque o nosso eu grita mais alto. E aí eu não consigo ouvir Deus, porque eu só ouço eu. Eu não consigo ouvir o Pai, eu não consigo amar o Senhor, eu não consigo amar o meu próximo. Porque eu não sigo no primeiro mandamento, chamar ouça Israel, ouça minha voz. O meu finado esposo, ele falava assim para mim, você tem 2 ouvidos e uma boca. Sinal que é para falar menos e ouvir mais. Então, aprenda a ficar quieto. Eu aprendi muito, estou aprendendo muito a ficar quieto. Eu era muito falante. Então, sempre ficava tropicando, né? Aí, com o nosso paizão aí, puxando a orelha, pastor. E o esposo, quando estava comigo, aí aquietar sua alma, ficar um pouco quieto, ver se você ouve Deus. E é assim, é caminhando com os maduros que a gente se torna maduro. Amém? Como que eu vou chegar nesse nível de maturidade? Ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, renunciando os banquetes do mundo, se afastando da roda de escarnecedores. Não consigo permanecer no Senhor se eu estou ouvindo voz na roda dos escarnecedores. O Senhor nos alerta. Não fique nessas rodas. Se afaste dessas pessoas. Esse dia uma pastora que estava na live, não lembro o nome dela, ela pregou sobre isso, achei muito interessante, que ele fala assim, que nos últimos tempos virão tempos terríveis, né? Muitos serão presunçosos, muitos serão avarentos, mas isso ele não estava pregando para o mundo, ele estava falando para nós, cristãos. Quantos irmãos cristãos que estão nesse nível? Perder a paternidade, perder a voz. A gente puxa, eles voltam, a gente puxa, eles voltam. E é só Deus para nos dar graça e nos encher do amor e da alegria dele. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Peço todo dia, Senhor, me enche do teu amor, da tua alegria, da tua gratidão. Para conduzir as pessoas, para ajudar as pessoas e automaticamente me ajudar. Né? Aí eu permanecendo nessa porta, perseverando, porque lutas virão lutas difíceis, e a gente sabe que está estreitando para o nosso lado, e vai estreitar mais ainda, mas ele fala assim, aqueles que permanecerão até o final, eu darei a coroa da vitória. Deus, ele é tremendo. Enquanto ele não vem, ele quer que nós sejamos árvores que darão muitos frutos. Salmo 1, ele fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prosperará. Como que eu vou prosperar, pastora? Permanecendo firme na porta estreita, obedecendo à ordem do Senhor, se enchendo do Senhor, se enchendo do amor de Deus, tirando tudo aquilo que me afasta do Senhor, arrancando todas as mazelas da minha alma. Eu vou conseguir cumprir essa passagem do Salmo 1.
Tem uma passagem na Bíblia, acho que é Mateus, se não me engano, quando Deus faz aquele milagre, que ele cura aquele cego, que ele passa o cuspe no barro assim, passa nos olhos cegos, daí ele pergunta, o que tu vês? Ele fala, um monte de árvores. Ele vê nós, porque ele estava com a visão desregulada, aí Deus falou, eu vou regular tua visão para a terra. É isso que Deus nos vê, árvores que dão frutos, e frutos que permaneçam. Porque tem muita árvore que está dando fruto aí, gente, mas está tudo podre. Um ditado muito popular que fala assim, o fruto é conhecido pela árvore, né? Como vai saber que o teu pastor tá caminhando? Pelos frutos. A fé sem obra, ela é morta. É difícil? Jesus não falou que era fácil. Fácil é o caminho que me leva ao inferno. Isso é fácil. Essa porta larga, ela é fácil. A de Jesus, aparentemente, ela não é bonita. Mas ela nos dá uma alegria imensa. E depois que eu passar dessa porta, vai valer a pena. Valeu a pena. Valeu a pena eu permanecer firme no Senhor. Valeu a pena eu permanecer firme no Pai. Porque é isso que Ele quer que eu e você façamos. Permaneça firme, filho. Eu estou contigo até no final. Eu lembro que em 2011, vou contar um testemunho bem rapidinho, uma questão de ouvir. Em 2011, eu fui conhecer o apóstolo. Tem um profeta amigo nosso aqui da cidade, amigão da gente, e aí ele era nosso líder de intercessão. E ele via algo na gente, que a gente era... Eu e uma colega de guerra, hoje ela já está em outro lugar, manifestando o reino. E aí ele falou assim para nós, assim, eu vou levar vocês para Comodoro para comer mocotó. Aí eu fiquei pensando, mas gente, cidade que sabe, vai daqui lá para comer, vai ser caro, né, esse mocotó, mas eu pensava que era comida, sabe? Aí um dia ele resolveu ir conosco. E eu sempre assisti o Luiz Hermínio, aquele cara doido lá do Levan, e eu falava, acho que no Mato Grosso não tem esse doido, não. Está muito longe esse doido. Aí ele foi, levou nós. Chegando lá, o AP, ele dava muito, os estudos de sexta, sábado e domingo. Era mocotó mesmo. E eu estava numa igreja, era muito religiosa, mas eu sempre quis mais do Senhor, sempre gostei de ter mais do Senhor. E ele viu isso em nós, ele viu esse potencial na gente. Aí ele levou nós para comer mocotó. Aí, chegando na cidade, entrou na cidade, eu falei assim, ô profeta, e eu sou falante, né? O sanguíneo é uma benção. Aí eu falei assim, ué, não vim de lá aqui para nós comer mocotó, cara, não tinha mocotó lá em Sapezal, não. 120 quilômetros para comer mocotó. Ela falou, não, esse mocotó ele é celestial, você nunca mais vai querer comer outro. Aí entramos lá na igreja do apóstolo, era uma igreja que ficava bem na avenida principal, era Batista Vida na época. Tá lá aquele homem começando a crescer o cabelo, ele tá lá falando, eu falei assim, meu Deus, que homem doido, gente do céu. Eu fiquei lá sentada assim, o profeta ficou, ele é parceirão do AP, ele ficou se intercedendo, e ele ficou bem no rumo meu, e eu falei, tá, não vou ficar aqui não, esse homem é doido. E eu lá ouvindo, né? Aí, de repente, o Espírito Santo falou bem assim no meu ouvido, caminha com meu filho. Eu, oi? Eu olhei assim do lado e perguntei, moço, você está falando comigo? Ele falou, não. Eu falei assim, estou ouvindo voz aqui nessa igreja? Demorou um pouquinho de novo. 3 vezes o Espírito Santo falou assim, caminha com meu filho. E aí eu saí de lá, o AP sempre tem umas bancas de livros, de informações, de mocotó, e aí outra mesa de banquete, banquete de comida, eu corri para o livro, né? E fiquei lá. Aí esse profeta chegou perto de mim, esse que nos levou para comer mocotó, e falou assim para mim, e aí, você vai obedecer a voz? E ele escutou o Espírito Santo falando comigo. Ele falou assim, e aí, você vai obedecer a voz ou não? Eu falei, como é que você sabe disso, igreja? Ele falou assim, Deus, ele é lindo. E depois daquilo ali, eu comecei a caminhar com o nosso paizão. Com a nossa mãezona, é ouvir. Ouvir uma direção do Senhor. Então, já vai para mais de 10 anos que a gente está comendo mocotó celestial, através desse homem de Deus, através dessa mulher de Deus, a Pelu e o APL.
Aprendeu a ouvir o Senhor. Aquela voz era do Espírito Santo. Ele falou, ei, caminha com meu filho. Então, muitas vezes o Senhor vai falar assim nitidamente. Você vai pensar que você está ouvindo fantasma. Não, é o próprio Espírito Santo. Eu já tive várias, assim, a voz do Senhor nitidamente assim, sabe? Eu ficava maravilhada. E essa foi uma das que eu fiquei maravilhada. E até hoje eu estou com o nosso paizão aí. Louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus por essa rede de pastores que tem fome de Deus, esses pastores remanescentes. Eu louvo a Deus por isso, eu sou grata ao Senhor por caminhar com esse povo de Deus, esse homem que tem compromisso com o reino, esse homem que tem amor pelas almas. Não é questão de idolatria, é questão de gratidão a Deus. Amém? Eu entendi isso, ser grato e honrá-lo. Honrá-lo, principalmente quando ele te dá uma direção. Às vezes a gente quer honrar dando presente. Não, isso não é honrar, isso aí é bajulação. Honrar é obedecer quando ele fala, pastor, é nessa direção. Às vezes a gente não quer, porque apóstolo, vai nessa direção, filho, que vai dar certo. É ouvir o Senhor através de homem que tem compromisso com o reino, através de pais que têm compromisso de reino. Ele estava até falando numa live, acho que era a segunda live, não? Ele estava falando sobre isso, sobre a paternidade, sobre ouvir o pai. No nosso grupo eu recebi assim, acho que vocês viram aí no grupo, um pastor estava lá no púlpito, ele falava assim, filho, vai para a direita. Ele pegava alguma coisa da mão do pastor e ia para a esquerda. É assim que muitas vezes nós somos. Né? Fala, filho, vai para cá, eu vou para lá, aí eu quebro a cara e volto. Ai, pastor, me lasquei, não sei o quê. Porque não obedeceu, igreja. É simples, é só ouvir. Porque vai valer a pena. A obediência sempre vai valer a pena. Sempre tem recompensa do céu e da terra para aqueles que obedecem ao Senhor. Amém? E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu posso orar, pastor? Amém. Pai, diante da tua presença, Senhor, nós te louvamos e te adoramos, Pai. Grandioso és tu, ó Rei dos Reis. Maravilhoso é o teu nome, Yeshua. E não há outro nome além de ti. Somente o teu nome, Pai, é poder sobre os céus e a terra. Só em ti, Pai, encontramos segurança. Levemos nossos olhos para o alto, perguntamos de onde virá o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, nesses dias, Pai, de muita porta larga, de muito banquete, Pai, das trevas, Pai, para o povo do Senhor. Afasta-nos, Senhor, nós deste lugar. Nos torna, Pai, invisível aos olhos de Satanás e seus demônios, Pai, em nome de Jesus. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. Ajuda, Pai, nós permanecer em ti, que é a videira verdadeira. Ajuda, Pai, nós permanecer nessa porta, porque além dessa porta estreita, Pai, vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Ajuda nós, pastores, profetas e apóstolos, evangelistas e mestres, adoradores e intercessores dessa última geração. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firme. Nos enche, Pai, o nosso coração de alegria, Pai, de amor e de gratidão. Nós possamos ser gratos, Senhor, todos os dias pelo ar que respiramos. Possamos ser gratos, Pai, pelo dom da vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia, Pai, nos livra do inferno. É somente a tua misericórdia. Nos perdoa, Senhor. Tende misericórdia das nossas almas. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós negligenciamos a tua palavra. Nós negligenciamos, Pai, a tua voz. E nós pedimos, Pai, tende misericórdia de nós. Abençoa-nos, Senhor, nos guarda em ti. Nos esconde, Pai, na tua eternidade, que nós, Pai, possamos permanecer em Sião, porque em Sião, Pai, eu consigo ouvir tua voz. Em Sião, Pai, eu consigo andar na tua direção. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo precioso aqui com os meus irmãos. Esse tempo marcado pelo Senhor. Muito obrigada, Deus. Abençoe, Pai, cada pastor dessa rede, Pai. Cada profeta,
cada apóstolo, cada intercessor, cada adorador, cada levita, cada pastora, Pai. Abençoe e guarde, esconda-nos em Ti, Deus. Nos esconda em Ti, Pai, até que o Senhor venha. E que nós possamos, Pai, todos os dias morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Sabemos que tempos terríveis virão, mas a Tua palavra nos diz, permaneça firme, nós tomamos posse da Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é vida. Nós tomamos posse da Tua palavra. Pai, muito obrigada, Deus, pelo dia de hoje. Abençoe, Senhor, a vida do nosso apóstolo, onde ele estiver. Eu sei, Pai, que ele está sempre em missão. Guarde ele, Pai, guarde a Tua casa, Pai, em nome de Jesus. Guarde as nossas vidas. Levanta, Pai, muralha de fogo em volta dos nossos lares e torne-nos invisíveis aos olhos do mal. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome do vosso Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Gratidão por essa palavra. Como é bom ouvir o que vem do Pai, né? Amém. O que vem do céu. Que palavra de alinhamento. As portas de entrada desse Shabat, né? Aleluia. A porta estreita não tem como carregar fardos. Então, que assim seja na sua vida, na sua casa. Amém. Que você pegue essas horas aí que tá para entrar no Shabat e tira todo o fardo, todo o cansaço, todo o peso, todo o fardo do pecado, das dores, da tristeza, da opressão, e seja alinhado, renovado, restaurado nesse Shabat. Assim a gente encerra mais uma semana, né, de devocional. Que o Senhor abençoe cada casa aqui e que seja o fluir do Pai, como rios de águas, lavando, limpando, trazendo conserto, trazendo restauração, trazendo cura, e que nós possamos viver o descanso do eterno dentro das nossas casas, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar com vocês, queridos. Só para encerrar, o AP está viajando, tá? O AP está voltando para casa, né? Estava aqui em Rondônia, na verdade está aqui em Rondônia ainda, em terra rondoniense, mas está voltando para casa. Segunda-feira nós estamos juntos novamente para o início de mais uma série de devocional. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom, queridos.